Terceiro ano, como é que vocês estão? Eu estou bem. A gente vai continuar nossas aulas assíncronas, ok? Aulas gravadas. Agora nós teremos a correção da atividade que eu passei para vocês, da página 123 e 124. Desejo muito que vocês assistam, tirem suas dúvidas e qualquer dúvida que gerar, vocês anotem para a gente tirar na nossa aula síncrona. Essa semana deveria ter uma aula síncrona, porém minha internet não está permitindo, que ela ocorra, está caindo muito, então eu achei melhor a gente gravar essa aula. Eu gravar essa aula e passar para vocês, beleza? Sem mais delongas, vamos começar a correção. Em uma pesquisa realizada com 150 trabalhadores, foram levantadas várias informações, como o tempo em anos que o trabalhador está em seu emprego atual. Os resultados estão apresentados na seguinte tabela de frequências. Nós temos aqui, alguns valores estão omitidos, estão botados em letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. E aí vem a primeira pergunta. Qual é o valor de E mais F mais G? Tem dois jeitos, um mais fácil e um mais difícil. Eu poderia fazer do jeito mais fácil, porém, se eu fizer aqui, a letra B vai me complicar. Então, o ideal é que eu comece a já descobrir os valores que estão omitidos. Primeira coisa aqui é que na frequência relativa, nada mais é que a forma decimal da porcentagem. Então, se aqui eu tenho 20%, aqui nada mais é que 0,20, ok? Se aqui eu tenho 0,16, então aqui eu tenho 16%. Eu não estou colocando signo de porcentagem porque aqui em cima ele já existe, ok? Como ele já está discriminado aqui em cima, eu não preciso colocar embaixo. Então, a letra F e a letra K a gente já descobriu. Vamos descobrir os próximos valores. O valor de D, e aí eu prefiro primeiro a gente descobrir todos os valores para depois a gente poder trabalhar. O valor de D aqui, ele pode ser descoberto da seguinte forma. Como é na frequência relativa, basta dividir a sua frequência absoluta pela frequência absoluta total. Então, basta eu fazer esta divisão, o que também será feito para a letra E. Então, como é que eu acho aqui o valor de D? D é igual a 45 sobre 150. Como a questão já me permite o uso da calculadora, eu irei fazer rapidamente aqui, dividindo 45 por 150, temos o valor de 0,30. Na letra E, podemos fazer da seguinte forma também, só que agora teremos 48 dividido por 150. Ao fazer 48 dividido por 150, obtemos a resposta de 0,32. Então, aqui nós já temos 0,30 e 0,32. Automaticamente, aqui é 30% e aqui 32%. Basta pegar um número depois, dois números depois da vírgula, para ser a porcentagem, ok? Diferente da letra D e E, a letra A, para ser descoberto, eu tenho que calcular 20% do total de pessoas. E aí vem um adendo. Se eu já quero calcular a porcentagem, como é que eu faria aqui? Bem, para calcular a porcentagem aqui, basta eu calcular os 20% do total de pessoas, que é 150. Beleza? 20% de 150, como é que eu calculo? 20% de 150 nada mais é que a forma decimal ou fracionária dessa porcentagem multiplicado pelo total de pessoas ou pela frequência absoluta. 20 dividido por 100 dá 0,20. Multiplicando por 150, obtemos o valor de 30. Ou seja, aqui no valor de A será 30 pessoas, 30 funcionários. Para calcular o valor de C, eu vou pular aqui B, G e J. Gente, esses barulhos que aparecem aqui, não tem como eu evitar, porque se eu parar para ficar gravando o microfone e depois for dar uma editada, vai perder muito tempo e eu não estou tendo tempo. Então, nesse momento eu vou estar fazendo direto, estou usando o microfone do tablet, então vai pegar muito ruído, ok? Então, eu espero que me entendam.
Nas próximas eu vou tentar diminuir bastante esses ruídos, ok? Então vamos lá. Vamos calcular agora 16% de 150, ok? Já é o valor aqui da letra C. Isso aqui, esqueci de botar, era o valor da letra A. Então a letra C. Deixa eu dar uma... O bom de fazer no tablet é isso. Dá para eu dar uma puxada legal para cá. Opa. E aí eu não precisar pagar e copiar do zero. Pronto. C nada mais é que 16% de 150. Ok? E aí, para eu calcular 16% de 150 é simples. Basta eu multiplicar a forma fracionária ou decimal de 16% com 150. Ou seja, eu teria 0,16 vezes 150. Fazendo essa multiplicação aqui, 0,16 vezes 150 vai dar 24. E aí, no caso, eu teria 24 funcionários, ok? Para achar o valor de B, G e J, nós temos que calcular primeiro pelo menos o valor de 1, ok? Para facilitar nossa vida, eu vou calcular aqui o valor de J. Como é que eu descubro o valor de J? O valor de J ele é bem fácil de ser descoberto, porque nós já temos todos os outros valores. Então, como é que a gente calcula aqui? Basicamente, para a gente achar o valor de J, basta somar todos os valores que já temos e igualar a 100, fazendo uma pequena equação. Como assim? 30 mais 32 mais 20 mais J, que é no seu valor, mais 16, tem que dar um total de 100%. 30 mais 32, 62. 62 mais 20, 82. 82 mais 16, 98. É isso? 82, 92, 98. Então, 98 mais J é igual a 100. J é igual a 100 menos 98. J é igual a 2. Se J é 2%, então G é 0,02, que é a forma decimal desta porcentagem. E para achar o valor de C, basta calcular agora os 2% de 150. Ou o valor de C não, perdão, o valor de B, basta calcular os 2% de 150, ou seja, 2% de 150. E aí bastaria multiplicar a forma decimal ou fracionária com o valor de 150. Isso é a forma decimal fracionária da porcentagem. Logo, P é igual a 0,02 vezes 150 vai dar 3. Ok? Tendo todos os valores em mãos, fica mais fácil agora de calcular. Quanto é E mais F mais G? Ora, eu preferi calcular aqui todos para poder me ajudar na resolução da questão, mas não era obrigatório fazer isso agora. Então, E mais F mais G igual a... Quanto vale E? 0,32, 0,20 e 0,02. Então, 0,32 mais 0,20 mais 0,02. Ok? Isso aqui nós vamos ter como E mais F mais G igual a 0,54, que foi o que essa questão tinha pedido. Esses cálculozinhos vai para ajudar a gente a responder as outras letras, beleza? Por exemplo, quantos funcionários estão há pelo menos 3 anos no atual emprego? E olha o que ele fala, estão há pelo menos 3 anos. Há pelo menos 3 anos. Então, quem está há 4 anos está mais de 3, né? Então, quem tem 3 ou mais anos de trabalho é o que ele quer saber. Então, vamos lá. A gente vai ter funcionários com 3 anos de trabalho. Nós vamos ter funcionário com 4 anos. E nós vamos ter funcionário com 5 anos ou mais. Há 3 anos nós temos 30 funcionários. Há 4 anos nós temos 3 funcionários. E há 5 ou mais anos nós temos 24 funcionários. Somando eles, 30
mais 3 mais 24 igual a 57 funcionários. O ideal de botar o nome de funcionários é porque, veja bem, não é porque eu sei o número que o número fala alguma coisa. Ele está perguntando quantos funcionários estão há pelo menos 3 anos, então eu tenho que dizer quantos funcionários são. Então eu disse aqui 57, não é só 57, é 57 o quê? Funcionários. Toda essa parte aqui é justificativa da minha resposta, ok? Por que são 57? Porque eu coloquei o número 57, isso aqui é justificativa, por causa desse cálculo aqui, que foi retirado da tabela. Qual é o valor de H mais K? Ó, o valor de H mais K, H vale 30, K vale 16. Então, se H vale 30 e o K vale 16, logo H mais K igual a 30 mais 16 igual a 46. E nesse caso é 46 o quê? 46%. Já que esses valores representam a porcentagem, ok? Letra D. Se esse conjunto de dados fosse apresentado em um gráfico de setores, qual seria a medida aproximada do ângulo central do setor correspondente aos trabalhadores com 2 anos no emprego atual? E aí, a gente tem que calcular a porcentagem. A gente já tem a porcentagem. 2 anos no emprego atual, a gente já tem essa porcentagem aqui, que é de 20%. Só que esses 20% a gente não vai calcular da frequência absoluta. A gente vai calcular de um ângulo. E um ângulo de um gráfico de um setor circular, ele tem no máximo 360 graus. Então, se eu quero botar a quantidade de funcionários dele, eu tenho que usar a porcentagem. Então, como assim, professor? Eu ainda não entendi. Basta eu pegar a porcentagem dele e calcular no total do ângulo máximo que eu tenho. 20% 360. Então, nós temos a seguinte situação. 20 sobre 100, que multiplica por 360. 20 sobre 100, 0,20, que multiplica por 360. Logo, nós teremos como resultado 0,20 vezes 360 é igual a 72. 72 o quê? 72 graus. Beleza? Perdão, gente, eu falei 20%, né? Não é 20%, esse aqui é dos 3 anos. É 32%, perdão. Não é 20%, é 32%. A cálculo é o mesmo, só vai mudar que aqui é 32%. 32 sobre 100. E aí eu multiplicaria aqui 0,32. E aí nisso aqui eu teria um valor um pouco diferente. Eu terei 0,32 que multiplica por 360. Eu vou ter exatamente 115 graus, 2. Ou aproximadamente 115 graus neste ângulo central. Beleza? Então 115 aqui mais bonitinho. Vamos à questão número 2. O gráfico ao lado ilustra o resultado de uma pesquisa sobre a aprovação da administração do prefeito de uma cidade, um ano após sua posse. Sabe-se que foram ouvidas 480 pessoas. Quantas pessoas aprovam a administração do prefeito? Ora, se eu tenho uma porcentagem aqui, que é de 75%, para calcular, basta eu fazer 75% de 480. Logo, nós temos como aqui 75 sobre 100 vezes 480. Para calcular a porcentagem, basta eu pegar a forma fracionária da porcentagem, que é isso aqui, é sempre um número sobre 100, e dividir e multiplicar pelo valor total, que é 480 nessa situação. 75 dividido por 100, nós vamos ter aqui como 0,75 multiplicado por 480. 0,75 multiplicado por 480, temos como um total de 360 pessoas.
Se 360 pessoas aprovam, quantos reprovam? Vou fazer até quantos reprovam. Então, aprovam 360 pessoas. Reprovam, basta eu tirar os que aprovam, concorda? Eu poderia calcular os 25% ou se 480 são total e 360 aprovam, então se eu subtrair, eu vou ter o total de que reprovam. Então, o total que reprovam, 120. E o total que aprovam, 360. Quais medidas dos ângulos setores desse gráfico? E aí, para eu calcular as medidas dos setores do ângulo desse gráfico, basta eu usar a porcentagem, só que em vez de eu usar no total de pessoas, eu vou usar no total de graus que ela pode possuir. Então, 75 sobre 100, que multiplica 360, vai ser igual a 0,75, que multiplica com 360. 0,75 que multiplica com 360 será igual a 270 graus. Da outra forma, de 360 é igual a 25 sobre 100, multiplica por 360. Então, teremos aqui 0,25 que multiplica com 360, vai ser igual a 90 graus. Supondo que as mulheres representam 60% entre os que aprovam e 45% entre os que reprovam, determine a diferença entre o número de homens que aprovam e o número de homens que reprovam a administração desse prefeito. E aqui tem uma pegadinha. Ele dá a porcentagem das mulheres. Então, se as mulheres representam 60% dos que aprovam, então eu vou ter 40% dos homens que aprovam. Não é isso? Se 60 são mulheres, 40 são homens. Porque a gente sabe que o total tem que dar 100%, né? Do mesmo modo, dos que reprovam, as mulheres que reprovam são 45%. Então, se 45 são mulheres, então 55% são homens. Porque, de novo, eu teria que subtrair com 100. E aí eu vou achar dos homens que reprovam. Vamos lá. E aí eu basta fazer o cálculo. Quais são os homens que aprovam? A gente sabe que os que aprovam foram 360 pessoas. Então basta calcular. Cadê? 40% de 360 e no final somar com 55% de 120. Então, vamos lá. Quanto é 40% de 360? 0,40 que multiplica por 360 é igual a 144. No livro, eu pensei que tinha parado o vídeo. No livro, a resposta dele está a 16,1 bilhões, aproximadamente. A gente acabou deixando o valor exato aqui, ok? Quem botou 16,1 não estaria errado. Vamos para a próxima questão. Letra C. Se um estudante tivesse que apresentar esse conjunto de dados usando outro gráfico escolhido entre os gráficos de setores ou de linhas, qual deles melhor representaria e por quê? Bem, tá na cara que seria o gráfico de linhas. E por quê? Pois os valores do volume de água economizado, né? Variam com
o decorrer do tempo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho um gráfico que mostra uma variação, é interessante que eu faça ele nem como gráfico de barras, apesar que ele é aceito, mas como gráfico de linhas. Porque aqui, com o gráfico de linhas, eu consigo ver o crescimento, se é mais acelerado, se é menos acelerado, se teve uma queda. Quando eu fiz essa linha azul aqui, vocês conseguem perceber que no mês de julho, claramente tem uma queda acentuada. E depois ele tem uma retomada de crescimento, ok? Na economia do volume de água. E aí o que acontece? No gráfico de setores fica complicado ver isso. Eu vejo a porcentagem, mas eu não vejo essa variação de forma mais facilitada. Ok? Teria que botar uma legenda, seria uma coisa mais complicada. Por isso que é interessante que fosse ou gráfico de barras ou gráfico de linhas. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. O gráfico comparativo abaixo mostra o crescimento do número de documentos lavrados em cartório que comprovam abusos e crimes virtuais, tais como vazamentos de fotos e vídeos íntimos, perfis falsos, difamação, entre outros. Com base nos gráficos, analise as afirmações seguintes e classifique em V para verdadeira ou F para falsa, justificando as falsas. Em 2014, São Paulo registrava mais de 1/3 do total de ocorrências do país. Então vamos lá. São Paulo teria mais que 1/3 de ocorrências no país. Primeira coisa, eu vou identificar qual é 2014. 2014 é o vermelhinho. Depois eu vou em São Paulo. São Paulo é isso aqui. 9.688. E eu vou analisar pelo total de casos no país, que é de 33.455. Para eu verificar se é 1/3, mais que 1/3, então como seria maior que 1/3? Qualquer número que der como a razão maior que 1/3. Então como é que eu faria aqui? Eu pegaria o total de casos de Perdão, estou com um marca-texto. De São Paulo, eu teria como aqui fazer uma frequência relativa. Então, 9.688 dividido pelo total de casos, 33.455. 9.688 dividido por 33.455. Isso aqui me gera como resposta 0,2895. Ok? Ou aproximadamente 28,95%. Isso aqui é um valor aproximado, beleza? A questão fala que ele vai gerar 1/3, maior que 1/3. Só que quando eu vou analisar 1/3, 1 dividido para 3 é igual a 0,33333. Ou seja, aproximadamente aproximadamente 33,33%. E aí o que acontece? Esse valor aqui, ele disse que a resposta seria maior que isso. Esse valor, 28, é maior que 33? Não, né? Como ele não é maior, você bota F de falso. Pois a questão de São Paulo é menor que 1/3 e não maior. Beleza? Letra B. Entre os estados listados, Santa Catarina registrou o maior aumento percentual do número de documentos lavrados em 2014, em comparação com 2013. Ou seja, ele falou que devido ao aumento de 2013 para 2014, Santa Catarina teve um maior aumento percentual. Ok? Então vamos analisar aqui a seguinte situação. Em São Paulo, nós tivemos um aumento de 9.688 menos 9.134. Em Paraná foram 8.288 menos 7.620. Em Santa Catarina foi 3.292 menos 2.724. Já aqui no Rio Grande do Sul foi 3.043 menos 2.873.
enquanto que Minas Gerais, 1.627 menos 1.522. Basta dividir tudo isso pelo do ano anterior, ok? Para saber quanto foi essa variação. Então aqui basta dividir pelo valor total do ano anterior, 2013, né, que é o ano base que ele se referiu, de cada um deles. E aí eu vou verificar quem terá a maior resposta, ok? Para saber quanto foi a maior variação. Na primeira situação, que foram 9.688 menos 9.134, dividindo esse valor por 9.134, nós temos um valor aqui aproximado, eu vou botar aqui embaixo o valor de 0,06, ou seja, 6% aproximadamente, viu, esses valores? São valores aproximados. Já, claro, estou usando a calculadora para adiantar nossa vida, viu, gente? A questão ela permitia questões de estatística, assim, quando trabalham números grandes ou problemáticos, a gente pode usar a calculadora. Dividindo aqui eu vou ter um 0,087, ou aproximadamente 8,7%, ok? Em Santa Catarina, 3.292 menos 2.724, dividindo esse valor por 2.724, nós tivemos um aumento muito grande aqui, 20,8, ou aproximadamente 20,8%. Vou botar aqui em cima. E já aqui na parte de Rio Grande do Sul, 3.043 menos 2.873. 2.873, 0,06 aproximadamente, 6%. Enquanto que Minas Gerais, 1.627 menos 1.522. Peraí. 1.627 menos 1.522, dividindo isso por 1.522, nós tivemos também aproximadamente 0,068, aproximadamente 7%. Então, claramente, percebe-se que teve um aumento muito significativo no número de casos em Santa Catarina, ok? Na casa dos 20%, 20,8%. É muita coisa, viu, gente? Vou até verificar esse valor de novo, porque acabou ficando muito grande, muito alto. E foi isso mesmo, 20,8% ou 21% aproximadamente. Então, entre os estados, se for com maior teve aumento percentual, verdadeiro, eu não precisaria justificar, os cálculos aqui justificam só para a gente saber a variação percentual. O aumento percentual no qual se refere o item B para Santa Catarina é maior que 25%? Falso. E a gente já fez o cálculo, né? Eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Basta eu pegar aqui de Santa Catarina. Eu não vou nem copiar aqui, eu só vou botar aqui, então, valor. Então, deixa eu dar só uma reduzida aqui para poder dar uma olhada lá em cima. Então, 3.292 menos 2.724, dividindo isto tudo por 2.724, nós vamos ter aproximadamente 0,28 ou 20,8%, que é menor que 25%. Considerando o número total de ocorrências na região sul em 2014, é correto afirmar que o Paraná concentrava mais de 50% desse total. Então vamos lá. Em relação à região sul, a gente vai analisar se o Paraná concentrava mais que 50% do total de casos da região sul, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Basta eu pegar aqui o total de casos e somar. Então, o ano, a gente é 2014, ok? Então, total é igual a
bastaria somar os valores do total de casos de Rio Grande do Sul, ou do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ok? Esses três. Então, 8.288 mais 3.292 mais 3.043. Então vamos lá, o total ficou de... Vou armar só a continha aqui. Ok. 3.292 mais 3.043. Para achar a porcentagem, isso aqui vai dar 14.623. Então basta pegar o número do Paraná, ok? O número do Paraná, que é de 8.288, dividir pelo total de casos que aconteceu na região sul, ok? Logo, temos 8.288 dividido por 14.623 é igual a 0,5667 aproximadamente, ou 56,7%, ok? 56,7% aproximadamente, que é maior, né? Que acaba sendo maior que 56,67%, que acaba sendo maior que 50%. Então é verdadeiro. Mesmo que eu não tenha que justificar, eu acabo fazendo a conta para poder descobrir o valor, né? Eu não posso chegar lá e chutar. Para o estado de Minas Gerais, é possível dizer que o aumento no número de documentos nos 3 anos, considerados aproximadamente linear, estado de Minas Gerais. Então, cadê Minas Gerais? Vamos aqui. Claramente não, ok? Linear vem de manter uma linha. A gente vê que se fosse pelo crescimento de manter uma linha, ele seria uma coisa mais ou menos essa altura, essa torrezinha. Mas a gente pode ver, ó, graficamente, a gente pode até testar aqui, ó, mas veja aqui, Santa Catarina parece ser linear. Eu teria que fazer o cálculo, ok? Mas claramente Minas Gerais não é. Então, necessariamente eu não precisaria fazer o cálculo. Bastaria eu dizer que é falso. E aí eu falar o seguinte, que pois a taxa de variação em 2012 para 2013 é maior que a variação de 2013 para 2014. Ou seja, se ela subtrair aqui, ou seja, para achar essa variação, subtrairia 1.522 menos 1.093. E para achar essa outra variação, subtrairia 1.627 menos 1.522. E está na cara que essa variação vai ser diferente, ok? Até bem significativa, 2012 a 2013. Então, acho que só precisaria fazer isso. Caso fosse um número parecido ou próximo, como o caso de Paraná, aí, ou Santa Catarina, aí sim, eu teria que fazer o cálculo para poder só verificar essa variação, ok? Beleza? Nossa próxima questão, questão de número 5. De acordo com os resultados de pesquisa mensal de emprego, PME, em setembro de 2015, o número de pessoas potencialmente ativas para exercer alguma atividade de trabalho nas 6 regiões metropolitanas onde a pesquisa é realizada, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, foi estimada em 43,9 milhões. Destes, 22,7 milhões de pessoas estão ocupadas. Desculpa. Então aqui tem os gráficos, trabalhadores domésticos e a população da ocupação, né? Considerando os gráficos anteriores, determine, letra A, um número inteiro mais próximo da medida em graus do ângulo do setor correspondente à conta própria. E aí é bem simples, basta pegar a porcentagem dele, 19,5. Vou fazer um número bonitinho aqui, pelo menos, né?
19,5%. E aí de tirar de 360. Ou seja, 19,5 sobre 100 multiplica por 360. 19,5 dividido por 100, nós vamos ter 0,195, que multiplica por 360. 0,195 multiplicado por 360, nós vamos ter aproximadamente, ou melhor, exatamente, 70,2 graus. Beleza? Então, aproximadamente esse valor aí. Aproximadamente. Como ele pede um valor mais próximo, então a gente pode botar como aproximadamente 70 graus. Letra B. O número de trabalhadores do setor privado nas 6 regiões metropolitanas, onde a pesquisa foi realizada. Então, o número de trabalhadores do setor privado foram de 58,3%, ok? Então, a gente sabe que o total de pessoas é de 22,7 pessoas são ocupadas, ok? Então, vamos ver lá, número de trabalhadores do setor privado das 6 regiões metropolitanas. Então, vamos calcular aqui os 58,3% de o total de trabalhadores, né? 22,7. Isso em milhões, né? Milhões de pessoas. Então, calculando aqui, 58,7 dividido por 100, que multiplica por 22,7 milhões. Nós temos 0,587, que multiplica por 22,7 milhões. 0,587 vezes 22,7 milhões. Nós temos como resultado 13,3249 milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Para eu deixar um númerozinho redondinho para não ficar aquela coisa feia, logo nós vamos ter 13,324,900. 13.324.900 pessoas no setor privado. Eu usei o valor de 22,7 milhões, pois eles são as pessoas ocupadas. E esse gráfico aqui fala das pessoas que estão ocupadas, ok? E não o total de pessoas que foram pesquisadas. Foram 43,9 milhões. Em relação ao total de pessoas ocupadas, o percentual aproximado dos trabalhadores domésticos que trabalham sem carteira assinada. Ou seja, ele quer saber em relação ao total de pessoas ocupadas. Eu tenho que calcular duas formas de porcentagem. Cadê aqui? Ele está pedindo as sem carteira assinada. Então, sem carteira assinada eu tenho 57%. E eu tenho que os trabalhadores domésticos são de 6,1%. Então, eu tenho que calcular o quê? 6,1% de... Ou melhor, 57% de 6,1%. 57% de 6,1% de total de pessoas que trabalham nessa região, 22,7 milhões. Logo teremos que 57 sobre 100 multiplicado com 6,1 sobre 100 multiplicado por 22.700.000 é igual a 0,57, multiplica com 0,061, multiplica com 22.700.000. Logo, teremos um valor de R$ 789.279 pessoas. Beleza?
Vamos para a questão número D. Okay. Questão do número D. Assim, ele quer o percentual aproximado. A gente deu o total de pessoas. Em relação ao percentual aproximado, basta multiplicar 6,1% de 57%. Ou seja, 6,1 sobre 100, que multiplica com 57 sobre 100. 6,1 sobre 100 com 57 sobre 100, nós teremos 347,7 sobre 10.000. Dividindo esse valor por 10.000, temos 0,03477, ou aproximadamente 3,5%. Esse valor em porcentagem seria aproximadamente isso aqui, viu? Ou exatamente isso aqui, viu, gente? Eu boto dois números atrás da vírgula para descobrir a porcentagem. Então a vírgula viria para cá, ó. Eu botaria esses dois números atrás da vírgula, beleza? Como fica 3,477, a gente pode aproximar para 3,5%, ok? Já que ele também pediu a percentual aproximado. Letra D. O número de trabalhadores domésticos nas 6 regiões metropolitanas. Então, ele quer saber o número de trabalhadores domésticos nas 6 regiões metropolitanas. Calcular o 6,1% de 22.700.000 trabalhadores. Para calcular isso aí, basta multiplicar 6% por 22.700.000, dividindo ali, primeiramente, eu tenho isso aqui, vezes 22.700.000. Logo temos o valor de 1.384.700 pessoas, beleza? A diferença entre a medida dos ângulos dos setores correspondentes aos trabalhadores domésticos sem e com carteira assinada. Bem, se analisarmos aqui, nós temos 57% sem carteira assinada e 43% com carteira assinada. 57% menos 43%, nós já temos um valor de 57 menos 43, 14%. Então, basta calcular os 14% do total de ângulos, né? Então, 14% já é a diferença, então, de 360. 14 sobre 100, multiplicado por 360 é igual a 0,14 vezes 360. Nós estamos falando de um valor de 50,4 graus aproximadamente. Beleza? Então, basicamente era isso. Espero que façam a correção, assistam a videoaula. Desculpa, assistam a videoaula novamente, caso tenha alguma dúvida. E se continuarem com as dúvidas, eu peço que vocês anotem para a gente tirar na próxima aula síncrona, beleza? Desculpe a pressa, porque realmente aqui estava corrido o tempo. E aí eu tive que gravar para o menor tempo possível, beleza? Então é isso, sem mais delongas. Tchau, tchau, galera.